Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Divaldo mais uma vez, dando continuidade à nossa lição 2, onde estamos estudando sobre alguns princípios importantes no estudo da Escritura. Nós já falamos sobre como ler e estudar a Bíblia, metodologia, estamos falando a importância de estudar a Escritura, não é? Falamos da razão de estudar a Bíblia por si mesmo, e agora nós vamos dar uma visão panorâmica do estudo da Escritura, tá bom? Então, espero que ajude você nesse momento também. Então, uma visão panorâmica do estudo da Escritura. O grande perigo de esboçar, uma metodologia é levar alguém a pensar que cada item é independente dos outros. Na verdade, nós dizemos aí que, na verdade, todos os itens do método proposto, eles são interdependentes. Nenhum nós não podemos pegar isolado, não é? Até no método nós precisamos do todo e não de apenas parte, tá bom? Por outro lado, há uma ordem a ser seguida, especialmente quanto ao momento adequado de consultar certas ferramentas de estudo, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso. Algumas dessas ferramentas de estudo devem ser usadas no início do estudo e outras no fim, tá bom? Por exemplo, jamais nós devemos começar um estudo bíblico por um comentário bíblico. Não, isso aí deve ser usado por último e não no começo do estudo, porque senão você vai ser conduzido pela ideia de alguém, tá bom? Então, nós temos que seguir uma certa ordem quando nós estamos estudando a Escritura. Então, uma visão global no início dos estudos não tem o propósito de explicar tudo. Não é estudar a Bíblia, realmente precisa de tempo, dedicação, empenho, mas também humildade para reconhecer que nós não temos como entender tudo de uma hora para outra, não é? Mas apenas mostrar ao estudante o caminho pelo qual ele deve caminhar, ou ele vai caminhar. Esse é o objetivo do método proposto, tá bom? Nesse aspecto, nós temos algumas palavras-chave. Então, 5 palavras-chave que devem ser memorizadas por cada um de nós. Se você deseja se aprofundar no estudo, então é importante você ter isso em mente. Então, nós falamos de texto. Então, o que é mais importante no estudo bíblico? É o texto, é a escritura, não é que nós vamos ler ou que nós vamos transmitir. Mas quando nós estivermos com a escritura, nós devemos considerar qual é o gênero literário que estamos lendo. Não é? A escritura tem história, nós já vimos isso na lição 1. Tem história, tem poesia, tem profecia. Então, nós precisamos considerar o gênero literário. Poesia é uma narrativa, não é? É poesia, porque cada literatura, ela deve ser tratada daquele modo, tá ok? Então, o livro de Salmos, por exemplo, ele é poesia, então ele não vai servir para a gente criar doutrina baseada nele, porque ele é o livro de louvor dentro, vamos dizer assim, do judaísmo, tá bom? É epístola a literatura que eu estou estudando? O que é uma epístola? Nós já vimos, são cartas que foram escritas. E nós sabemos que as cartas, elas têm instruções para a igreja. Interessante, não é? Então, é importante você avaliar. É uma alegoria? O que é uma alegoria? O texto ele é figurado, não é? Ou ele é literal? Nós temos que considerar isso também, tá bom? No tipo de gênero literário. É uma parábola, ou seja, Jesus usou muitas parábolas.
Ou seja, ele usou aspectos do seu cotidiano para ensinar, não é? Então, quando Jesus ele está tratando, por exemplo, dos 4 tipos de solo, não é? Ele está usando um evento do cotidiano, né, da agricultura, para ensinar uma lição espiritual para nós, não é? Mas nós não somos solo, nós somos pessoas, mas ele está comparando, né, o coração humano com o solo. Então, olha que interessante, não é? É bom a gente considerar isso. Um outro aspecto também importante é a gente avaliar o contexto, tá bom? O contexto, ele envolve, às vezes, aquilo que é imediato, ou seja, o que o autor disse antes e o que ele disse depois. Mas tem um contexto mais amplo, então nós precisamos aprender a respeitar o contexto. E, por exemplo, fazer algumas perguntas. Quem escreveu? Né? Quando escreveu? Onde escreveu? Né? Como escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Ou seja, essas perguntas vão ajudar você a obter as respostas dentro da própria escritura, não é? Essas perguntas aí, você pode usar até para o seu cotidiano. Você pode usar. Não é, por exemplo, alguém te machucou, alguém te feriu. Ao invés de você rebater aquela coisa ruim que fizeram com você e agir do mesmo modo, né? Ou à altura, como as pessoas falam, não. Às vezes é melhor você fazer introspecção, você olhar para dentro de você e questionar: quem me feriu? Não é? Por que me feriu? Não é? Em que circunstância essa pessoa me feriu? Será que ele faria isso em outros momentos também? E aí, com isso, você equilibra as suas emoções para você ter a atitude certa quando alguém fere você. Tá bom? Olha que interessante, né? Algo que nós podemos usar para interpretar a Bíblia, nós podemos também usar para lidar conosco mesmo, fazendo perguntas, questionamentos internos, para que nós possamos ter equilíbrio em nossas emoções. Tá bom? É só uma sugestão, mas aqui o nosso foco é a interpretação bíblica. Uma outra coisa importante também é a gente avaliar as palavras, né? O estudo de palavras, ele é muito importante, muito importante. Nós temos que buscar o sentido bíblico da palavra. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Se você pegar a palavra batismo na escritura, ou melhor, no dicionário Aurélio, por exemplo, você vai descobrir que a palavra batismo significa imersão, aspersão, efusão e ablução. Mas quando você vai buscar o sentido bíblico, você descobre que a palavra batismo, ela significa sepultamento. O sentido bíblico de batismo é sepultamento. Nós falaremos sobre isso adiante. E aí você vai lembrar, tá bom? Aí eu digo onde está. Mas a palavra batismo, o significado dela é imersão. E o sentido bíblico dela é sepultamento. Então, está em sintonia com o seu significado, não é mesmo? Então, que interessante isso, não é? Aí, depois disso, nós buscamos as ideias que o texto ele nos traz. Ou seja, qual é o pensamento principal dentro do contexto? Tá vendo? É um caminho longo, né? Então, quais são as 5 palavras que a gente vai usar nesse processo? Então, texto, contexto, palavras, ideias. Quais são as ideias que o texto traz? E aí, por fim, a paráfrase. O que seria a paráfrase? É a explicação do texto nas suas próprias palavras, sem ferir o que o texto diz. Ou seja, quando você ouve uma pregação, a pregação é a explicação daquilo que supõe-se que quem está pregando passou por todo esse processo aqui, ó. Ele pegou o texto, observou o contexto, fez um estudo de palavras naquele texto,
observou em outros lugares, extraiu as ideias ou a ideia principal do texto e depois ele explicou. E a explicação dele não fere a base. Qual é a base? É o texto, ou seja, é a escritura. Tá bom? Então é importante você memorizar, eu diria, essas palavras, tá bom? Memorizar estas palavras e recitá-las ao começar um estudo bíblico de uma passagem bíblica, é o melhor meio de não se desviar do método proposto. Fazendo assim, a busca de informações, não é? Fundamentais para a compreensão da palavra de Deus, ocorrerá de forma mais natural. Ou seja, se você fazer disso uma prática, aí nas suas leituras cotidianas, nos seus devocionais, a compreensão fica mais natural, tá bom? E aí você vai se deparar com dificuldades e aí você vai saber qual é o caminho que você deve trilhar para compreender aquilo que você está lendo. Então, estes 5 passos constituem um bom meio de estudar a Bíblia, facilitando a descoberta da verdade e servindo de proteção contra erros e falsas interpretações. Tá bom? Então, é importante que a gente leve isso em consideração. Aquele que praticá-los colherá bons frutos ou bons resultados e, acima de tudo, honrará sempre o nome de Deus. Tá bom? Então, que realmente você possa aproveitar essa visão panorâmica do estudo bíblico, para que você e eu compreendamos que o importante não é a parte, simplesmente, versos isolados, mas você avaliar o todo. Ou seja, assim você terá a realidade, tá bom? E não apenas um pensamento que veio na sua cabeça e você falou sobre aquela escritura. Tá bom? Agora, existem algumas atitudes que a gente considera, e eu acredito que Deus considera também importantes. Em primeiro lugar, sempre ao irmos ao estudo bíblico, né? Ao estudo bíblico independente, não de Deus, mas sim do homem, nós devemos pedir sabedoria a Ele. Devemos pedir sabedoria em oração a Deus. É o que nos diz Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Mas também é necessário ter um coração aberto, reto e bom para receber a semente da palavra de Deus, tá bom? E com isso, é necessário nós nos livrarmos dos preconceitos humanos, tá ok? Você tem uma história, eu tenho uma história, então nós não podemos usar a maneira como nós somos criados para interpretar a Bíblia. Muitas pessoas não aceitam o evangelho, por quê? Porque, meu pai falou que era assim, meu avô falou que era assim. Então, isso são preconceitos que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Deus, ele respeita a nossa história, mas não abre mão da sua verdade. Então, livre-se dos preconceitos. Os fariseus tiveram dificuldade de aceitar o evangelho, de aceitar Jesus, porque não se livraram das suas tradições religiosas, tá bom? Então, precisamos ter a mente aberta, livre, né, de preconceitos e interpretações. Preste atenção ao que o homem fala e examine sempre, sempre, sempre com a palavra de Deus. Precisamos considerar sua fonte, não é? E abordar o estudo bíblico com profundo respeito pelo nosso Criador, que nos revelou sua vontade nas Escrituras. É importante estudar com absoluto respeito pela palavra de Deus, tá bom? E sendo instruído da forma correta, nós devemos ter a mesma atitude
que teve Samuel, uma atitude de humildade. Ele disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Agora, nesse processo, qual é o método que nós devemos desenvolver constantemente? Não é? O método é três coisas. Leia, leia, leia. Ah, mas eu não gosto de ler. E aí, olha, tem que ler as Escrituras. Nós precisamos fazer leituras repetidas do texto, até poder contar a história. Tá bom? Às vezes, eu não lembro exatamente o que está escrito em certos lugares, mas eu lembro da história. Então, eu conto a história, e aí nós vamos ler, e o texto passa a fazer sentido para aquela pessoa que está ouvindo. Na verdade, é isso que acontece na pregação, tá bom? Leia a Bíblia, tá bom? Leia, leia, leia. Consulte várias versões, tá bom? Existem diversas versões de Bíblia. Eu tenho pelo menos 20 versões diferentes, e é bom ler em várias versões. Só essa leitura já vai ajudar você a compreender algumas escrituras, tá bom? É importante isso. Olha aí, ó, algumas versões que eu tenho, apresento aí para você. Tá bom? Enfim. É necessário consultar gramáticas e dicionários? Sim, tá bom? Eu tenho também, eu consulto, mas isso com certa ordem, tá bom? Aí você tem o dicionário de português, né, o WAIS, esse é um dos melhores que tem, mas é importante também ter dicionário bíblico, tá bom? Se você é daqueles que gosta de estudar, consultar dicionários na própria língua é importante também, tá bom? E aí eu tenho dicionário na língua grega e também na língua hebraica, tá bom? Agora, isso é óbvio, conforme você vai aprendendo e se desenvolvendo, tá bom? A ideia aqui é que essas ferramentas existem e estão à nossa disposição, ok? Agora, é interessante também a gente pensar, não é? Pensar que o estudo bíblico ele deve começar, eu já falei um pouco sobre isso, sempre com a Bíblia. Não é? Até tem uma charge de um curso que eu dei há algum tempo atrás sobre homilética, onde eu apresento um estudante, né, de teologia que se formou, aí foi preparar sua primeira pregação. Aí ele leva uma pilha enorme de livros. E aí ele começa a estudar. De repente ele se depara com a falta de um livro. Adivinha qual? Não é? Justamente aquele que não deveria faltar. A Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro a ser consultado, e não comentários. Os comentários serão os últimos livros a serem consultados. Isso não quer dizer que menosprezamos a obra dos comentaristas. Pelo contrário, tá bom? Pelo contrário, de modo algum. Antes, é por amor à palavra de Deus que devemos dar a ela a primeira posição nos estudos bíblicos. Tá bom? Todo estudo bíblico se inicia com a Bíblia aberta e com a mente aberta para ela. Nesse aspecto, gostaria de fornecer para você um princípio importante de interpretação também, para juntar com esse método. E a gente precisa também ter algum princípio de interpretação, que é o princípio natural do silêncio. Tá bom? É importante a gente falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia ensina várias vezes sobre não acrescentar ou tirar do que foi escrito. Não é verdade? Nós falamos isso também na primeira lição, que Deus ele orienta a não acrescentar nem tirar no início, no meio e no fim da Escritura. Então nós devemos levar a sério esse princípio, tá bom? Nosso alvo é ver como aplicar esse princípio na Escritura. Quais coisas nós podemos usar e fazer que é permitido, mesmo que a Bíblia não falasse nada, e quais coisas não podemos usar ou fazer, porque seriam acréscimos, tá bom?
Então, é isso que a gente vai ajudar você a entrar, a usar esse princípio de modo adequado, tá bom? Então, quando estudar uma passagem, procure o propósito de Deus. Isso vai ajudar com esse princípio do silêncio das Escrituras. E por que nós temos que falar isso? Por uma razão muito simples. Algumas passagens que afirmam o princípio do silêncio. 1 Coríntios 4:6 diz: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Tá ok? Então, Deus ele fala também, às vezes deixando de falar certas coisas, né? Por exemplo, Deus disse para Noé, faça uma arca de madeira de ciprestes, em Gênesis, capítulo 6. Então, Deus ele foi específico no tipo de madeira. Então, ele não precisa dizer, Noé, não use jacarandá, não use carvalho, não use cedro do Líbano. Ele não precisa dizer. O silêncio dele, quando ele foi específico naquilo que ele pediu, já está excluindo todas as outras. Tá bom? Outro exemplo, Deus ele disse para nós usarmos na ceia do Senhor suco da videira. Então, isso exclui Coca-Cola, isso exclui suco de morango. Ah, mas morango é vermelhinho, é quase igual. É quase igual, mas não é. Então, o silêncio de Deus quanto às outras coisas está excluindo aquelas coisas. Deu para entender? Esse é o princípio do silêncio, tá bom? Um outro também, olha, uma outra passagem diz assim: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, tá bom? Se Deus foi específico naquilo que ele pediu, então é bom a gente cuidar para não acrescentar nada ao que ele falou. Ah, mas ele não proibiu. Pois é, mas ele foi específico. Então, hoje, por exemplo, baseado nessa escritura que Paulo nos trouxe, inspirado por Deus, nós entendemos que anjos não estão autorizados a falar nada para nós hoje. E se vierem, devem ser considerados malditos. Nós falamos isso também na lição anterior, não é? Ah, mas Deus não falou que é proibido. Bom, aí você haja do jeito que você achar por bem. Mas ele foi específico naquilo que ele pediu. Então, não ultrapasse o silêncio das Escrituras. Aí tem outras passagens que você pode ler que vai falar sobre o mesmo assunto. Com certeza, essas passagens e outras nos ensinam a honrar o silêncio de Deus, conhecer, exaltar e obedecer exatamente o que Deus disse e tudo o que ele não disse. Nós devemos recusar acrescentar à palavra de Deus quaisquer ordens ou práticas humanas que não foram autorizadas pelos mandamentos gerais e específicos de Deus. Agora, olha que interessante. Alguns exemplos bíblicos para você considerar e também estudar um pouco mais sobre o princípio do silêncio, tá bom? Então, vamos ver aí, aqui o princípio de autoridade do silêncio das Escrituras para entender alguns textos bíblicos. Por exemplo, Números capítulo 3, versos 2 e 3. Deus mandou Moisés escolher Arão e seus filhos para serem sacerdotes de Israel. Ele não fez uma lista de todas as outras tribos para proibi-los de serem sacerdotes. E quando alguém tentou isso, Deus destruiu. No caso de Coré, Dotã e Abirão, naquela ocasião, né? Aí você lê o livro de Números, e aí você vai descobrir a história. Mas o que é interessante nesse trecho é que no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor, ele entendeu o silêncio de Deus quanto às outras tribos que não poderiam participar do sacerdócio. Então é interessante que ele entendeu o silêncio de Deus sobre os sacerdotes. Qualquer outra tribo foi proibida de servir no sacerdócio de Israel.
nem Jesus podia servir no sacerdócio de Israel. Portanto, o autor de Hebreus ele vai entender que, uma vez que Jesus ele se tornou o nosso sumo sacerdote, então Deus ele mudou a lei. Isso está em sintonia com a profecia de Jeremias, capítulo 31, que Deus disse que faria nova aliança com o seu povo. Olha que interessante, não é? Ele entendeu o silêncio de Deus quanto ao sacerdócio. Jesus não era qualificado para o sacerdócio, então a conclusão lógica foi: havendo mudança de sacerdócio, também foi necessário que houvesse mudança de lei. E no capítulo 8 ele vai falar que Deus fez conosco uma nova aliança. E nesta nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote. E nós somos os seus sacerdotes. Que interessante, não é? Uma aplicação baseada no que está na Escritura. Hebreus capítulo 8 e também 1 Pedro 2, 5 e 9. E nós leremos isso no futuro, tá bom? Então é só para você ir pensando. Mas olha que interessante. Em 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 7, Uzá, embora tivesse boa intenção, ele violou as instruções que o Senhor dera para o manuseio da Arca da Aliança. Quem era que podia carregar a arca? E tinha um jeito específico de carregar. Eram só os sacerdotes. Porém, naquele momento, a arca tinha ficado sob domínio dos filisteus e ela foi trazida de volta. Porém, num carroção de boi. Ignoraram completamente aquilo que Deus tinha dito. Os bois tropeçaram. Uzá, com boa intenção, estendeu a mão para segurar a arca. E Deus fulminou Uzá naquele momento. Por quê? Porque Deus não basta boa intenção. Deus quer que a gente siga de forma irrestrita aquilo que ele falou. Depois foram consultar a palavra e viram a forma como deveria ser carregada a arca. E aí, desta vez, tudo correu bem. Tá bom? Mas leia esse trecho para você ver. Então, em Levítico, capítulo 10, também, a situação de Nadab e Abiú, filhos de Arão, ilustra a validade do princípio do silêncio. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Fogo é fogo. Bom, é verdade, mas Deus já havia instruído: não traga foro de fora para dentro do santuário, acenda dentro do santuário. Eles ignoraram essa instrução. Fogo é fogo, então tanto faz. Não. Deus não aceitou essa conduta e fulminou os dois na presença do Senhor. Então, se nós não queremos ser fulminados pelo Senhor, nós devemos respeitar. Ah, mas Deus não disse que não podia trazer fogo de fora para dentro. Não está escrito isso. Verdade. Mas respeite o silêncio de Deus e obedeça o que ele falou. A obediência é mais importante do que as suas conclusões precipitadas. Não pegue apenas parte, respeite o todo. Tá bom? Então, é importante que a gente pense nisso. Para a gente concluir, tá bom? Nós precisamos, vou fazer um resumo, né? Precisamos, em nossa dedicação no estudo da Escritura, precisamos depender de Deus e do seu Espírito, ou seja, precisamos orar. Precisamos entender que a Bíblia é sua própria intérprete, porque nenhuma profecia provém de interpretação pessoal, tá bom? Devemos ler o texto em seu contexto. Nós falamos sobre isso: cultural, histórico, literário, linguístico, etc. Precisamos comparar aquele texto que estamos lendo com outros textos, enfim. Compare o texto estudado com outros textos bíblicos, isso é importante. E considerar a Bíblia em sua totalidade. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, tá bom? Devemos realmente considerar isso. E passagens mais fáceis,
explicam as mais difíceis. Então, nós devemos considerar que primeiro entendemos essa, aí depois agora vamos ler aquela. Aos poucos você vai compreendendo melhor tudo isso, tá bom? E assim nós dizemos que a Escritura, ela é o nosso guia, mas não pegue partes isoladas para falar qualquer coisa. Observe o todo. E certamente assim nós honraremos a Deus, tá bom? Concluindo, tudo isso revela o cuidado que devemos ter para não ultrapassar o que está escrito, como nós mencionamos. Porque, como afirmou o apóstolo João em sua segunda carta, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, isso é importantíssimo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho, tá bom? Bom, Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, ele disse: prefiro levar um único pecador a Jesus a desvendar todos os mistérios da palavra de Deus, pois o motivo da nossa existência é a salvação das pessoas. Então, que nós possamos realmente levar em consideração sempre o todo e não apenas parte dela. E sempre lembrando que os textos considerados mais fáceis, simples, é de compreensão unânime. E esses textos dizem respeito à nossa salvação e à salvação das pessoas. E são esses que nós devemos cada vez mais comunicar com clareza e convicção. Mas ainda assim, não pegando parte, mas sempre observando o todo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a importância de princípios no estudo da sua Escritura. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos mais uma lição e esperamos ter contribuído para o seu crescimento, para a sua maturidade. E se você tiver qualquer dúvida sobre esta lição que terminamos, que você possa nos escrever, use aí os meios de comunicação para fazer sua pergunta e nós teremos prazer, dentro da nossa condição e capacidade, responder. Que o Senhor te abençoe e que você continue firme, dando continuidade no curso, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos, na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo.